Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a Universidade 9 de Julho realiza o seminário intitulado Gestão Pública dos Entes Federativos, Desafios Jurídicos da Inovação e Desenvolvimento, com o apoio do projeto Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Saudando a todos os que estão presentes nesse auditório e também aos que nos assistem ao vivo pela TV Uninove. As reflexões provenientes dos painéis que se iniciam serão material relevante para as pesquisas que estão sendo realizadas a propósito do tema da gestão da força do trabalho das administrações públicas dos entes federativos. Para compor a mesa, convidamos a professora pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, professora Irene Patrícia Nohara. O professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Clóvis Bueno de Azevedo. O professor de Direito Administrativo, promotor assessor do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Wallace Paiva Martins Júnior. Para a abertura dos trabalhos dessa tarde, passamos a palavra à professora pesquisadora do mestrado em Direito, coordenadora da pesquisa do projeto Pensando em Direito, selecionada no primeiro edital de 2012 e desenvolvida pela Universidade 9 de Julho, professora doutora Irene Patrícia Nohara. Olá, boa tarde a todos que estão aqui no auditório, aqueles que nos assistem ao vivo pela TV Uninove Web. E gostaria de abrir os trabalhos do dia de hoje, externando a grata satisfação de ter aqui dois ícones para discutir um assunto tão importante, que é a questão da remuneração dos servidores públicos, né? Tenho aqui meu colega, amigo, e eu sou grande admiradora dele, que é o professor Wallace Paiva Martins. O professor é doutor. Bom, o Jackson vai fazer toda a apresentação do currículo dele, senão tomaria muito tempo. E o professor Clóvis Bueno de Azevedo, que é um dos maiores especialistas em gestão pública, que discute essa interlocução entre o direito e a gestão. Então, sem mais delongas, dou abertura e vamos passar à leitura do currículo dos nossos palestrantes convidados. O palestrante que nos brinda com a primeira exposição do seminário de hoje é o professor Wallace Paiva Martins Júnior. É graduado, mestre e doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Promotor de Justiça, assessor do Procurador-Geral de Justiça. Wallace Paiva é professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Universidade Católica de Santos, sendo um dos principais expoentes da abordagem da probidade e transparências administrativas no Brasil. Seus estudos voltam-se também para a análise da remuneração dos servidores públicos, assunto que se debruça no presente painel. Com os senhores, a exposição deste nosso ilustre palestrante. Boa tarde a todos que estão assistindo e esta conversa que nós vamos ter a respeito da remuneração dos agentes, dos servidores públicos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da professora Irene e a presença do professor Jackson e do professor Clóvis aqui nesse momento. Na antiguidade, a remuneração dos servidores públicos é algo ainda meio difícil de se falar, porque não havia uma administração como nós podemos conceber uma administração hoje em dia, ou pelo menos a partir do Estado de Direito, seguindo um modelo mais ou menos weberiano. Àquela altura não se podia falar em administração, portanto, até por exemplo, os próprios exércitos romanos, eles eram todos privatizados, eram campanhas feitas por financiamento privado. E é muito difícil falar de uma estrutura de Estado como nós temos hoje em dia. Mas, durante a evolução
das sociedades e dos sistemas jurídicos foi florescendo, e até em razão dos exemplos da própria organização da Igreja Católica, foram aparecendo os que nós podemos dizer chamados de postos nos órgãos de administração que havia então. E esses postos, que podemos grosso modo dizer que são hoje em dia algo semelhante aos cargos ou a empregos públicos, eles, em primeiro lugar, eles não tinham remuneração, e aí se dizia do sistema de gratuidade dos cargos públicos. Por quê? A própria atribuição do cargo público a uma pessoa lhe proporcionava um status, lhe proporcionava uma nobilizarquização, como diz, por exemplo, o Raimundo Faoro e também Sérgio Buarque de Holanda. Então, era esse sistema de gratuidade, pelo qual não tinha uma remuneração, mas o exercício do cargo proporcionava, na maioria das vezes, além do status diferenciado, proporcionava também uma possibilidade de apropriação ou de partilha com o Estado de rendas pela exploração desse serviço público. Daí é que também havia, nesse período, o sistema de venalidade e de hereditariedade dos cargos públicos, pelo sistema esse em que o cargo era visto como um patrimônio da pessoa nele investida, e que este patrimônio poderia ser alienado a terceiros ou transmitido mortis causa aos seus sucessores. Nós tivemos, na verdade, na história recente do país, essa hereditariedade dos cargos públicos, quando nós lembramos-nos do que acontecia com os chamados cartórios das serventias extrajudiciais, que até a Constituição de 88 eram, assim, transmitidos por gerações. Esse sistema de venalidade de cargos públicos foi também, durante o aparecimento do Estado de Direito, sendo paulatinamente combatido, porque é um sistema de patrimonialismo, do cargo como uma coisa privada, e que impedia o desenvolvimento do aparelho administrativo. Mas, uma vez ou outra, aparecia uma legislação proibindo a venalidade, como houve na legislação Reinol, nas ordenações do reino aqui entre nós no Brasil, mas isto foi sendo derrotado paulatinamente numa evolução, até que apareceu uma nova estratégia de cargo público, que é a estratégia da comissão. O cargo já não pertencia mais àquele sujeito que o recebia, mas aquele sujeito que era investido no cargo, ele exercia a comissão, ou seja, a representação do rei. Daí é que vem os cargos em comissão no sistema político ocidental. Mas, no século XX, principalmente, houve uma tendência, e também aqui no Brasil, com a criação do DASP, na ditadura Vargas, houve uma tendência de profissionalização dos cargos públicos. E essa profissionalização, ela se baseia em 3 pontos. O recrutamento pelo sistema de mérito, que já era pregado nas constituições e nas revoluções e nos documentos revolucionários de implantação do Estado de Direito, a estabilidade e a remuneração. Tanto é que, hoje em dia, falar-se de gratuidade do exercício de função pública é falar-se de exceções pontuais, mais ligadas à condição do agente civil especial, ou daquilo que o professor Eli Lopes Meirelles falava, dos
agentes honoríficos. É quase uma raridade. E nós temos, no nosso sistema jurídico, hoje em dia, realmente essa tendência, a profissionalização da função pública. É claro que tudo isso não faz parte de um pacote estanque, mas sim, como eu vinha dizendo, de uma evolução. Que aqui e ali, às vezes pode ter acontecido algum sinal dessa profissionalização no momento anterior, por exemplo, como a introdução da regra do concurso público, e depois, no momento posterior, que foi complementada pela regra da estabilidade. Mas isto é o que a doutrina italiana, por exemplo, fala das condições e dos requisitos da profissionalização da função pública. No direito brasileiro, nós percebemos, no que tange a remuneração, ou seja, ao pagamento pela prestação dos serviços em razão do exercício da função pública, e eu digo função pública lato sensu, para abranger a função pública estrito sensu, que são aquelas funções de confiança e as funções temporárias, e também os cargos e empregos públicos. A evolução no direito brasileiro, eu destaquei alguns tópicos que eu acho relevantes a respeito do panorama da remuneração. Pois bem, num primeiro momento, se decidiu, e eu tomo esses dados a partir da independência do Brasil, não vou antes. No primeiro momento, se decidiu na Constituição Imperial de 1824, no artigo 15, número 17, que a fixação da remuneração dos cargos ou empregos públicos era da alçada do poder legislativo. Então, nós já temos lá a primeira dimensão da necessidade da reserva de lei e da oitiva do parlamento para fixar o valor, ou os valores, melhor dizendo, da remuneração dos cargos públicos. No segundo momento, já vamos a 1891, com a edição da Constituição Republicana, a primeira, e vou citar o artigo 57, parágrafo 2º, em que há a previsão da irredutibilidade da remuneração, todavia restrita a certas categorias, como, por exemplo, os magistrados. Então, 1891. E que, nesse caso, dos magistrados, era o desenvolvimento de teorias a respeito da necessidade de preservar a independência funcional, e não se tratava, quero frisar bem isso, de uma conquista corporativista. O terceiro momento foi a introdução do subsídio, do regime de subsídios para os agentes políticos não profissionais, ou seja, aqueles investidos em mandatos eletivos, seja no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. Isso aconteceu na Constituição de 1934. E um quarto momento, que eu faço questão de cifrar, que é o da expansão da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos para todas as categorias de servidores e agentes públicos remunerados, com algumas, é claro, exceções. Esta irredutibilidade, prevista na Constituição de 88, aliás, é reflexo da própria irredutibilidade dos salários, tal e qual prevista no artigo 7º da Constituição de 88, em relação aos trabalhadores em geral. Só que a garantia da irredutibilidade aos trabalhadores em geral, ela é flexível. Para os servidores públicos, ela é mais rígida. Depois até posso abordar isso. Essa conquista da irredutibilidade é muito cara para o brasileiro, que foi acostumado por décadas, e acho que nós somos pessoas assim, acho que nós todos somos pessoas que fomos acostumadas a viver numa cultura inflacionária. Hoje, para esse pessoal mais novo, até tem certas coisas que não fazem tanto sentido, mas para nós fazia a garantia da irredutibilidade e agora a sua democratização no sentido de uma expansão
geral para todas as categorias. Agora, eu friso, sempre isso eu falo, todas as categorias do serviço público, em parte. Eu digo que há certos agentes públicos que não gozam da irredutibilidade. Por exemplo, no meu entender, não gozam da irredutibilidade os agentes políticos investidos em mandato ou em cargo em comissão de auxiliar direto do chefe do Poder Executivo. Porque, nestes casos, é bem de se ver que a fixação do subsídio para essas categorias depende de questões meta-jurídicas, de questões políticas. Eu até acho, por exemplo, eu entendo que é possível, a meu ver, haver redução de subsídios. Nesse caso, para essas classes de agentes. Se bem, falo isso em tese, se bem que o eventual atrelamento que existe entre os subsídios nos mais altos postos da República impediria, em tese, isso. Mas não digo que não poderia isso ocorrer. E aí eu vou propriamente entrar nas questões mais importantes da remuneração dos servidores públicos. Em primeiro lugar, a exigência de reserva de lei absoluta, tal como prevista no artigo 37, inciso 10, da Constituição vigente. Se trata aqui de lei aprovada pelo Parlamento, observado o devido processo legal. Mas também há a se observar a questão da iniciativa legislativa. Não é qualquer agente que pode propor a fixação ou a revisão ou a alteração da remuneração de servidores públicos. Deve-se observar a iniciativa legislativa. E no caso de servidores de executivo, a iniciativa legislativa é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Havendo, claro, os seus similares para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo, respeitado isso, mas é de se observar sempre a iniciativa legislativa. Também converge essa questão a abordagem da competência legislativa. E outro dia eu ouvia uma propaganda eleitoral no rádio, sujeito candidato a vereador, propondo o aumento como meta de sua campanha, o aumento da remuneração de servidores estaduais. O que é absolutamente impossível. Juridicamente impossível, porque a competência para a concessão da fixação, ou da revisão, ou da alteração da remuneração, pertence ao ente político a qual ele está ligado, e não a um ente que lhe seja externo. Bom, em seguida abordo as espécies remuneratórias. No nosso ordenamento jurídico, com licença, se eu não quebrar mais nenhum copo, né? No nosso ordenamento jurídico, eu anoto a existência de 5 espécies remuneratórias. A primeira é a do subsídio, ou subsídio, que é reservado para agentes políticos investidos em mandato, ou em cargos de comissão de alto escalão, ou para magistrados, membros do Ministério Público, e, salvo engano, para esses ele é obrigatório, e, salvo engano, diria eu, é extensível de modo facultativo para servidores de carreira mediante previsão em lei específica. Aí faço uma pequena pausa para ponderar que não me parece
que para os demais servidores ocupantes de cargos em comissão, e que não são, portanto, de carreira, possa se estender o subsídio, porque ele foi previsto somente para aqueles ditos agentes políticos, magistrados, membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e para servidores, facultativamente, para servidores ocupantes de cargos de carreira, servidores efetivos. E a outra nota que eu chamo a atenção a respeito desse regime de subsídio é que a sua definição doutrinária é muito interessante. Se diz que o subsídio é aquele regime pelo qual a remuneração é composta de parcela única. Ora, se é parcela, não pode ser única, né? Se é única, não pode ter parcela, né? Chama atenção isso. Esse regime subsídio, o nome eu acho inadequado para a remuneração, e a sua própria instituição acha inadequada para a remuneração de agentes públicos que tenham caráter profissional. Então, o magistrado é um agente público, digo eu até agente político, mas que exerce essa sua função a título profissional. Como é que eu posso remunerar o magistrado por meio de subsídio, pressupondo que o subsídio, na história do Brasil, significava ajuda de custo, auxílio. As razões pelas quais se instituiu o subsídio foi para haver um atrelamento entre os valores pagos à magistratura e ao Ministério Público e aos membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, acho completamente inadequado. Acho que a ideia de ajuda de custo, de auxílio, é própria de parlamentares, é própria daqueles que exercem cargos de maneira instável e temporária, transitória. Portanto, não profissional. Acho que, então, foi um erro oriundo das revisões constitucionais a adoção desse regime de subsídio. Até porque, é engraçado, a adoção desse regime, segundo normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a adoção desse regime de subsídio não impede o percebimento de verbas ou de vantagens de natureza indenizatória, que não estão compreendidas e nem absorvidas pelo subsídio e nem pelo teto. O que, portanto, eu pergunto, que parcela única é essa que tem tantos apêndices? O segundo regime, segunda espécie, é a de vencimentos, que é da maior massa de servidores públicos no Brasil. Servidores esses investidos em cargos públicos, sejam eles de provimento efetivo, sejam eles de provimento em comissão. A espécie remuneratória de vencimentos é aquela em que o padrão, a referência, a base, ou seja, o vencimento, que é acrescido das vantagens pecuniárias transitórias ou definitivas. A terceira espécie é a de salários. E há este regime, sim, há essa espécie na administração pública, principalmente em se tratando da administração pública indireta, no que tange àquelas pessoas jurídicas de direito privado, como as empresas estatais, sociedade de economia mista e empresas públicas, cujo regime de pessoal, não obstante, dependente da admissão mediante concurso, cujo regime de pessoal é o regime da CLT. É o regime que a gente chama de seletista, o regime comum das relações trabalhistas. Nesse caso, portanto, a remuneração é por meio de salários. Mas não devemos olvidar que, no âmbito mesmo da própria administração direta, e por força de leis que vieram a lume em razão da emenda 19, que alterou o caput do artigo 39 da Constituição, há possibilidade, e na União isto há,
também de contratação de empregados públicos, ou seja, servidores sob regime seletista, para os órgãos da administração direta. O que eu acho absurdo. Mas há essa possibilidade. E aí fica aquela dúvida. Bom, o salário desses servidores pode ser objeto de convenção coletiva, de acordo? O Supremo editou súmula 679, dizendo que a fixação dos vencimentos de servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Isso não se aplica para o regime seletista na administração indireta. E para a administração direta? Há esse veto, porque mesmo para a administração direta, é dependente, mesmo para empregos públicos, é dependente a fixação de seus salários na administração direta pela observância da lei. Depois, em quarto lugar, aparece a espécie dos soldos, que constituem a remuneração devida aos militares. Hoje, os militares são uma categoria específica de agentes públicos, não são mais considerados servidores, mas têm um traço semelhante ao dos servidores, e são remunerados por soldos. E, por último, aparece a espécie remuneratória dos proventos, que são a contribuição, a contraprestação, não mais para a prestação de serviço, mas ao servidor inativo. Um ponto que chama a atenção é a fixação da remuneração. A Constituição, no artigo 39, parágrafo 1º, ela oferece diretrizes ou parâmetros para o estabelecimento daquilo que possa vir a dar uma ideia razoável na remuneração de servidores públicos. Ela diz que deve levar em consideração a natureza do cargo, a responsabilidade a ele inerente, a complexidade do seu exercício e os requisitos de habilitação. É claro que há também, não podemos esquecer de levar em consideração o componente político e também o componente derivado da responsabilidade fiscal, pelo qual toda a operação de aumento de vencimentos ou da remuneração de servidores públicos e mesmo de extinção ou criação de cargos ou de vantagens depende da análise do equilíbrio das contas públicas, salvo, é claro, a questão da revisão geral anual, a qual eu tratarei adiante. Esses parâmetros, a meu ver, também devem servir para nortear a introdução das vantagens, ou seja, dos acréscimos pecuniários transitórios ou definitivos aos vencimentos dos servidores públicos. Como nós sabemos, temos uma extensa lista de vantagens pecuniárias compostas pelos adicionais de tempo, de serviço e de função, pelas gratificações de serviço, pelas gratificações pessoais, pelas indenizações, pelas férias, pelo adicional de férias, pela conversão em pecúnia de licença-prêmio. E sempre em torno dessas questões aparecem alguns problemas. Por exemplo, quais vantagens são ou não incorporadas? Há alguns indicadores na doutrina que geralmente seguem as ponderações iniciais do professor Ilio Lopes Meirelles. E na jurisprudência, a coisa me parece um pouco variável e, na maior parte dos casos, dependente
sempre de uma orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal. E que nem sempre vem com a necessidade que se é devida. Eu tenho para mim que o primeiro parâmetro para saber de incorporação das vantagens é analisar a natureza da vantagem e o seu contorno legal. Ou seja, saber se a lei possibilita a incorporação da vantagem. Mas não basta isso, porque a lei às vezes pode possibilitar a incorporação da vantagem e isso ser inconstitucional, ser desarrazoado, ser imoral. Não é qualquer vantagem que pode se incorporar. Por exemplo, o auxílio transporte, ele é devido em razão do exercício da função. Se o servidor se aposenta, ele perde o auxílio transporte, ou deveria perder o auxílio transporte. Não é razoável, então, admitir que ele seja incorporado. Então, não basta também dizer que, para ser incorporada a vantagem, será indispensável verificar se trata-se de um ato jurídico perfeito. Não, porque uma gratificação pelo exercício de função insalubre, paga, enquanto o servidor está exercendo a função insalubre, é ato jurídico perfeito. Mas quando ele cessar esse exercício, não será mais. E também há uma questão que o professor Nilo Salgado Filho, amigo meu, sempre toca a respeito na questão de fixação de valores e de remuneração e de vantagem, que é uma questão muito interessante, que é aquela: será que é possível dar o adicional de nível universitário para um servidor cujo provimento no cargo exija exatamente o nível universitário? Não seria uma remuneração em dobro? Depende. Se o sujeito for investido no cargo de engenheiro de uma prefeitura, é claro que ele não pode ter adicional de nível universitário. Por quê? Não seria razoável isso? Porque isso já é requisito de provimento do cargo. E deve estar, de acordo com o 39, parágrafo 1º da Constituição, já previsto na remuneração do cargo. É uma situação diferente. Agora, se o sujeito, por exemplo, foi investido na condição de fiscal de obras, e ele obtém o diploma em engenharia, me parece que, nesse caso, se a lei permitir, poderá ele ter, sim, o adicional de nível universitário, se for concedido em termos gerais aos servidores públicos e não presos à natureza do cargo. Claro, desde que, para ser fiscal de obra, não se exija, como não se exige hoje em dia, atualmente, que a pessoa seja engenheiro. Uma outra questão é a deriva da Constituição. É a respeito do cômputo, da contagem das vantagens sobre o vencimento. No passado, havia aquilo que se chamava de efeito cascata. Uma vantagem incidia sobre a outra, de modo que aquilo que seria 5%, na verdade, é 7,5% ou 12%. Hoje, a Constituição, no 37, inciso 14, proíbe exatamente o cômputo de uma vantagem sobre a outra. Portanto, a Constituição adota a orientação de cômputo singelo. E mais, há uma súmula vinculante, editada pelo Supremo Tribunal Federal, e a súmula vinculante número 15, que determina o seguinte: o cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o mínimo. Aliás, já tocando na questão de mínimo, o Supremo Tribunal Federal tem em várias súmulas e várias decisões o entendimento de que aquele piso não é o salário referência, e sim este salário e as vantagens somadas é que não podem ser inferior ao mínimo, o que, a meu ver, não era a intenção da Constituição. A Constituição, além disso, no artigo 37, inciso 13, impediu vinculações de remuneração de uma categoria a outra, se não pertencem à mesma carreira ou se não estão nas exceções previstas na Constituição, e também de equiparação entre carreiras
ou cargos distintos. E manteve a linha tradicional de proibição à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, abrangendo toda a administração direta ou indireta. De modo que as exceções ali previstas são taxativas, já foram um pouco dilatadas, quando se mudou adequadamente de médicos para profissionais da saúde, porque o problema também não é só a falta de médicos, é a falta de dentistas, de enfermeiros e demais profissionais da saúde. E também houve uma mudança que me chama muita atenção, que é aquela que proíbe a acumulação de proventos da aposentadoria com remuneração por subsídio ou vencimentos. Isso me chama a atenção, porque me parece que está se condenando o servidor público a uma vocação franciscana. Justamente hoje abordo isso no dia de São Francisco de Assis. Porque quando se vai computar o teto, se leva em consideração a soma dos dois e a possibilidade de alguns servidores estarem expostos ao exercício de uma função sem qualquer remuneração em razão do teto. Eu dou como exemplo, peguem os senhores um servidor que tenha um salário alto, por exemplo, um dirigente de uma estatal, dependente, óbvio, ou de um magistrado que vai exercer numa universidade pública a docência. Em razão daquele salário alto dele, ele estará limitado ao teto, de modo que a remuneração do cargo de professor não seja simplesmente paga. Eu acho que o meu pensamento é que aí, para cada vínculo do agente público, haja a possibilidade de 2 tetos. Senão, para que se permitir a acumulação? Uma questão que não está bem resolvida no atual panorama da remuneração dos servidores públicos é a da revisão geral anual. Já foi um avanço. A emenda 19 consagrou essa revisão geral anual como um direito subjetivo dos servidores. Porém, esse direito, diante da omissão conhecidíssima da administração em estabelecer por meio de um projeto de lei o índice, e claro, pressupondo que já estabeleceu a periodicidade, que não pode ser inferior a 1 ano, esse direito fica frustrado. E o Supremo Tribunal Federal ainda não delimitou essa questão. Ou seja, se é direito subjetivo, então significa que todo ano o servidor tem direito à recomposição da perda inflacionária, se é que houve. Mas aí vem uma preocupação que o professor José Afonso da Silva expõe. Bom, se há uma recomposição de perda, poderá haver redução, então, se houve deflação, ou se não houve inflação. E aí o professor José Afonso da Silva fala assim, por isso é que tem que ser conciliado. Tem que ser conciliadas as cláusulas da irredutibilidade com a da revisão geral anual. Porque a irredutibilidade impediria a diminuição. E há uma outra questão, também subjacente à pontuação da revisão geral anual, que é a dos aumentos setoriais. São possíveis as revalorizações de certas categorias? Sim, desde que já fixou isso o Supremo Tribunal Federal. E, a meu ver, com razão, haja a dedução disso na revisão geral dos servidores públicos, do aumento dado na reestruturação de uma eventual categoria determinada. Então, é importante que se frise isso. Para quê? Para que não haja aquele velho hábito de privilegiar algumas carreiras mais fortes, atendendo a anseios mais corporativistas. Claro que alguns cargos, algumas carreiras podem ser ad nutum reestruturados e com uma revalorização salarial. Porém,
Isso não quer dizer que, além disso, eles tenham a oportunidade da revisão geral anual, além disso. Isso deve ser deduzido, um eventual aumento ali dado deve ser deduzido. Mas, de qualquer forma, a importância do aumento, da revisão geral anual é exatamente essa, é evitar evitar o partidarismo, o aparelhamento e o clientelismo na revisão da remuneração dos servidores públicos. Quanto ao teto, eu tenho algumas pequenas observações. O que está imune ao teto? O teto, nós já sabemos, é o limite máximo de remuneração. Aliás, na verdade, são limites, porque há um teto federal, há um teto estadual, um teto municipal, e, além disso, existem variações nesse teto, porque os servidores os magistrados e membros do Ministério Público dos Estados estão vinculados ao teto do Supremo, e não ao teto do Estado. Mas no que consiste esse teto? Quais são as exceções ao teto que há em decorrência da Constituição? Em primeiro lugar, as vantagens de natureza indenizatória. Uma diária para custeio de uma viagem, por exemplo. Em segundo lugar, a remuneração dos dirigentes e também dos empregados das chamadas empresas estatais independentes. Essa linguagem independente, se eu não me engano, eu tirei da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são aquelas empresas estatais que não necessitam de contribuição anual da União, dos estados ou dos municípios. São empresas estatais, geralmente, né, Irene, são aquelas empresas estatais que exploram atividade econômica. E, a meu ver, estão excluídos do teto os prêmios de produtividade previstos no artigo 39, parágrafo 7º da Constituição. E que em alguns municípios, alguns estados, existem, né? E que, a meu ver, revalorizam o servidor público. O que precisa do servidor público hoje em dia é, a meu ver, numa visão de quem exerce o controle da administração, né? O que precisa é que o servidor seja valorizado através de estímulos, para que o mérito não fique somente no concurso de ingresso, no concurso de admissão, que o mérito seja valorizado, como é na iniciativa privada, durante toda a dedicação, durante toda a carreira do servidor público. Eu acho que isso que é importante. E acho mais, converge a isso, o maior incremento daquela previsão constitucional da reserva de cargos em comissão a servidores de carreira, para evitar a partidarização da administração, embora ela seja possível, claro, mas sempre nos altos escalões, e para isto, novamente, incentivar a profissionalização no exercício da função pública. Bom, eu acho, professor Irene, tinha alguns pontinhos a mais, mas eu acho que, dentro da nossa limitação, eu acho que deve ter sido uma tristeza para quem está acompanhando, e espero ter atendido a alguns aspectos constitucionais da remuneração dos agentes públicos. Muito obrigado. Uma verdadeira aula sobre remuneração. Passamos agora à segunda exposição da nossa tarde. O palestrante que nos honra falará sobre os desafios da regulação dos servidores públicos. Dr. Clóvis Bueno de Azevedo, administrador público pela Fundação Getúlio Vargas, sociólogo, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ocupou o cargo na Prefeitura de São Paulo de especialista em administração, orçamento e finanças públicas. Foi chefe do gabinete das seguintes secretarias municipais: administração, assistência social, comunicação, segurança urbana e da gestão pública. Ocupou o cargo de formação profissional da Fundação do Desenvolvimento Administrativo do Governo do Estado de São Paulo, Fundap.
Possui diversos estudos sobre gestão pública e servidores, entre eles a análise dos trabalhadores públicos e a burocracia, na obra sobre a reforma do Estado. Senhoras e senhores, temos a grata satisfação de anunciar a exposição que agora ouviremos. Com os senhores, professor Clóvis Bueno de Azevedo. Antes de tudo, boa tarde a todos, a professora Irene e ao Rodolfo, meu colega de prefeitura, com quem trabalhamos juntos na Secretaria da Segurança já faz quase 10 anos. Né? Professor Jackson, na sua acumulação de cargos aqui de professor e mestre de cerimônias, né? Acúmulo permitido pela Constituição, né? Esse acúmulo pode. Né? Agradeço muito pelo convite. Eu começo com algumas observações preliminares em relação a título deste encontro, título desta palestra que me foi chamada a fazer, assim por diante. Né? E começo aqui com o título Gestão Pública dos Entes Federativos, né? E eu vou fazer um jogo de palavras aqui que tem uma razão de ser. Né? À primeira vista tem uma redundância aqui, né? A gestão dos entes federativos tem que ser gestão pública. Não pode ser outra coisa. Né? Mas essa redundância é muito bem-vinda, porque uma das questões é justamente qual é o modelo de gestão que se tem de fazer na administração pública. O quanto tem que seguir o modelo clássico, tradicional da gestão pública e pode-se dizer também do direito administrativo, ou quanto ao contrário, a gestão das organizações públicas tem que ceder espaço pela lógica do privado, pela lógica do direito empresarial ou da gestão empresarial e assim por diante. Então, o título que aparentemente é redundante, ele vira absolutamente pertinente. Né? A segunda questão a refletir ainda em caráter preliminar, né? Em relação à palestra, o título que se deu à palestra para a qual foi convidado a fazer. Né? Na verdade, aqui apareceu como regulação dos servidores públicos. Né? E aqui eu faria duas ponderações. Quer dizer, aqui tem uma analogia ao título do meu trabalho de doutoramento, da minha tese de doutoramento, que é os trabalhadores públicos ali qualificados como trabalhadores desregulados. Né? E aqui há duas reflexões. Primeiro, quando eu havia falado ali no meu doutorado em desregulação ou trabalhadores desregulados, né, eu estava me referindo à ideia de que as questões referentes à gestão dos trabalhadores públicos, eu estou utilizando de propósito a expressão trabalhadores públicos aqui como usei na ocasião, é algo que, para colocar uma palavra forte, mas eu acho que a palavra é essa mesmo, é ainda um caos no nosso país. Tem um monte de questões pendentes, né? Algumas delas o professor Wallace, com muito brilhantismo, indicou, né? Mas assim como se pode indicar diversas em relação à remuneração, há outras tantas em relação a concursos, sistemas de carreira, estrutura de cargos e empregos, fórmulas e procedimentos para aposentadoria e assim sucessivamente. Né? Até mesmo em relação ao conceito de trabalhador, servidor, funcionário, empregado público, existem problemas seríssimos e coisas ainda não resolvidas no nosso país. Né? Se a gente fizer uma observação rigorosa da Constituição a partir da emenda 19, a gente chega à conclusão que servidores públicos é uma expressão que só se aplica a trabalhadores da administração direta, das autarquias e das fundações. Né? Não se pode chamar de servidores públicos os trabalhadores ou empregados da administração indireta paraestatal. Aqui eu estou utilizando a expressão paraestatal para me referir às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Né? Isso fica claro a partir de 98 na Constituição, mas antes não estava claro. Embaixo do nome servidores públicos havia um lugar havia a possibilidade de se referir aos empregados das empresas estatais.
Se isto foi resolvido na Constituição Federal, todavia não foi nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas. Ali, a expressão servidor público, em muitas delas ainda se utiliza para se referir aos empregados das estatais. E aí gera-se uma imensa confusão, não é só um problema de nome, porque atrás dos nomes vêm os conceitos, os significados, os direitos, os deveres, as regras. E até hoje no Brasil não há clareza em relação a quais são exatamente as regras que se aplicam aos servidores, quais são as regras que se aplicam aos empregados, até porque empregado também é uma subcategoria de servidores, havendo empregados seletistas na administração direta, eles são simultaneamente servidores públicos, né? Mas muitas questões ficam pendentes, o professor Wallace indicou uma delas. Tem direito ou não tem a negociação coletiva? Os servidores estatutários não têm, é a posição que se adotou no Brasil, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, uma posição inteiramente equivocada, conservadora, esdrúxula, sem sentido, né? Eu vou me referir a ela desde já, mas é o que está claramente posto. Mas em relação aos servidores públicos, não sabemos. Servidores que são empregados seletistas, não sabemos, né? Então aqui a segunda referência que eu queria fazer em relação a nomes, né, pensarmos um pouco nas categorias ou nos tipos de trabalhadores que nós temos na área pública. Eu vou fazer algum exercício em relação a isso. Mais uma terceira e última ponderação preliminar. Aqui se fala em diálogo ou relações entre direito e gestão, né? É aquilo que eu vou tentar fazer, de uma certa maneira, né? E que foi o que eu tentei fazer no meu doutorado, o que eu me atrevi a fazer, já que eu não tenho formação jurídica. Eu sou formado em administração pública, meu doutorado foi nas ciências sociais, na ciência política mais especificamente, mas eu me atrevi a tentar fazer uma reflexão em parte política, em parte sob a ótica da gestão, e em outra parte sob o ponto de vista jurídico da reforma do Estado e da maneira como os trabalhadores são geridos na área pública brasileira, né? Então essa é a maneira como eu vou tentar trabalhar a questão. Há uma pergunta também aqui no folder e no documento que apresenta o seminário, né? Que de fato é uma pergunta fundamental a ser respondida, né? A questão é se, por acaso, o direito público é ou não um obstáculo para as necessidades da gestão, né? Quer dizer, precisamos ou não precisamos rever a premissa de que o direito público é o paradigma para a própria administração pública? À primeira vista, essa pergunta é uma pergunta estúpida. É óbvio que tem que ser o direito público que é o paradigma para os entes públicos, entre eles os entes federativos, todos. Aqui eu não farei distinção entre eles. Todos eles são entes públicos e, portanto, a primeira resposta teria de ser: é claro que é o direito público, o direito administrativo, né? O problema é que é justamente isso que está em questão no Brasil desde há muito tempo, né? No mínimo desde o Decreto-Lei 200 de 1967, que trouxe fortemente princípios do direito privado e da gestão privada para a administração pública, né? Houve uma mudança importante em relação a isso em 1988, com a nossa Constituição atual, né? Quando ali se disse que os princípios da administração pública, na ocasião 4, expressamente postos na Constituição, legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. Enfim, houve uma mudança de perspectiva em 88, quando se disse com todas as letras que os princípios têm que ser observados por todos os entes governamentais, os 3 níveis de governo, os 3 poderes, da administração direta até uma sociedade de economia mista, inclusive as suas subsidiárias, não parava por aí, né? Mas isso tem sido objeto de questionamento até hoje, e principalmente a partir da segunda metade da década de 90, quando se formulou a ideia da chamada reforma gerencial aqui no Brasil, né? Isso está documentado num texto escrito em 95, que é um texto fundamental para se compreender a gestão pública no Brasil, que se chama Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, escrito no primeiro semestre de 95, quando o Bresser Pereira era o ministro do então Ministério da Administração e Reforma do Estado.
isso também aparece na sua versão jurídico-constitucional, que é a emenda 19, aprovada em em meados de 98, 3 anos depois, né? Ora, a tese que ali se trazia, e que é o que eu gostaria de discutir ou apontar algumas questões em relação a ela, é justamente que o direito administrativo deve ser deixado, a rigor, de lado para a modernização e aperfeiçoamento da administração pública brasileira, né? Do ponto de vista jurídico, forçando um pouco, dizendo com todas as letras, é rigorosamente isso, que o direito público deve ceder espaço ao direito privado, ao direito empresarial, e que o direito administrativo deve ceder espaço à lógica das empresas. Até por o pressuposto é que as empresas são eficientes, as empresas são ágeis, o mercado funciona bem, ao contrário, a administração pública funciona mal, então é preciso mudar os pressupostos e a maneira como se faz a gestão pública. Uma outra forma de dizer isto é que o modelo burocrático deve ceder lugar ao modelo gerencial, ou que a burocracia deve ceder espaço ao chamado gerencialismo, né? Depois foi se adotando um outro formato, outras denominações, onde se falava em modelo gerencial, passou-se a falar em nova administração pública. É uma maneira mais simpática de induzir o interlocutor a concordar, né? E há quem diga pura e simplesmente que é a administração pública propriamente dita, aí para definitivamente matar e afastar o debate. Mas o debate tem que ser feito, não adianta trocar de nome. Só um comentário rápido em relação a essa questão de trocar de nome. O professor Wallace comentou, mais uma vez, de forma correta, ao examinarmos a Constituição, os militares não são mais considerados servidores públicos. Perfeito. Na verdade, do ponto de vista conceitual, é evidente que continuam sendo servidores públicos. Não adianta a Constituição dizer que militar não é servidor para que ele não seja mais servidor, né? Continuam sendo conceitualmente e doutrinariamente servidores públicos. A história disso, na verdade, é uma história triste, para não dizer ridícula. Não sei se alguém sabe, ou se alguém se lembra, o Itamar Franco, quando assumiu a presidência, começou a dar um monte de reajustes para os militares, sem dar para os servidores civis. E a Constituição obrigava que os reajustes de civis e militares se fizessem nas mesmas bases e no mesmo momento. E ele não deu a menor pelota para isso e deu um monte de reajuste diferenciado para os militares. Obviamente os servidores civis foram à justiça e depois de vários anos ganharam e tiveram de dar todos os reajustes acumulados para os servidores civis nos últimos 5, 6 anos aproximadamente, né? Respostas e soluções para isso. A primeira foi descontar todos os reajustamentos que haviam sido dados no período para minimizar o impacto do reajuste final. Razoável. A outra solução foi a solução esdrúxula, para não dizer ridícula, de mexer no título referente aos servidores militares e tirar o nome servidores. Eles viraram só militares, porque a partir de então, a regra que determinava que o reajuste de todos os servidores teria de ser feita nas mesmas bases, com a mesma periodicidade, não se aplicaria mais aos militares, porque afinal de contas eles não são mais servidores. Coisas do Brasil. Absolutamente ridículo. Era mais fácil ter coragem de dizer não há mais necessidade de reajustar civis e militares nas mesmas bases, ponto. Mas aí sai pela tangente, criando essa situação esdrúxula que está na nossa Constituição. Bom, como o tempo é curto, não dá para fazer com calma, mas eu tenho feito um exercício, comecei a fazer na época que eu li este documento pela primeira vez, e nesses últimos 17 anos eu tenho feito reiteradas vezes. Eu faço com interlocutores, com alunos, enfim, com colegas, o exercício de ler o próprio plano diretor da reforma do Estado com cuidado, da reforma do aparelho do Estado com cuidado, para entender, afinal de contas, quais são as diferenças entre o modelo burocrático ou a burocracia de um lado e o modelo gerencial de outro, para ver o quanto faz sentido esta ideia de que a substituição da burocracia pelo modelo gerencial de fato garantiria uma administração pública mais eficaz, mais competente, mais republicana, mais adequada para o nosso país. E ao fazer esse exame, a gente chega ao seguinte resultado.
O primeiro deles é que, na verdade, embora aparentemente se trate de coisa muito diferente, e de certa maneira é mesmo, né? Mas quando a gente vê a forma como se qualifica a burocracia e o modelo gerencial, a gente percebe que há muitas características que são as mesmas. O profissionalismo, a meritocracia, os princípios universais de definição de remuneração, a legalidade, embora ali às vezes se utilize a expressão legalismo, que é uma maneira pejorativa de falar da legalidade, mas enfim, a referência à lei como algo fundamental a ser observado, a preocupação com a capacitação, a meritocracia e assim por diante, né? Não são poucas coisas, é semelhança ou identidade ou a equivalência muito forte, né? Bom, se o modelo gerencial reproduz o modelo burocrático em tudo isso, em que ele é diferente? Bom, aí surge a ideia da flexibilização. Quer dizer, mantém-se o profissionalismo, a legalidade, a universalidade, a meritocracia, etc. Porém, tudo isso flexibilizado. Então, é preciso discutir de que se trata quando se fala em flexibilização. E vou retomar isso um pouco mais à frente, né? Nessa linha de que a flexibilização seria um dos diferenciais do modelo gerencial, ela se contraporia à rigidez que seria a característica típica do modelo burocrático. Da mesma maneira, o modelo burocrático não reconheceria a sociedade como sendo composta por clientes, ao passo que o modelo gerencial, ao contrário, reconheceria os indivíduos, os membros da sociedade, como sendo clientes. E este seria um fato positivo do modelo gerencial, o que, mais uma vez, aponta para a ideia de que a gestão privada, a gestão empresarial, a gestão mercantil é mais eficiente, porque, na verdade, é ali que há clientes, né? A administração pública deveria, segundo o raciocínio, reconhecer os membros da sociedade como clientes. Uma outra diferença ainda é que o modelo gerencial propõe a transferência da execução de serviços públicos e também de atividades econômicas do Estado para fora do Estado, seja promovendo privatizações, seja promovendo publicizações, um neologismo que se criou na década de 90 e que consiste na transferência da execução para organizações sociais, para organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIPs, ou para outras modalidades de organizações sem fins lucrativos, ONGs, no jargão não jurídico, né? Ao contrário disso, o modelo burocrático seria um modelo conservador na medida em que pretendesse ou que pretenda que o Estado é quem deve ser o principal executor ou, no limite, o único executor. Finalmente, os controles, ou a lógica do controle, quando se trata do modelo burocrático, seria um controle rígido, a priorístico e baseado em processos, ao passo que os controles advogados ou propostos pelo modelo gerencial seriam flexíveis, feitos a posteriori e baseado em resultados. Então, este é o mapa que a gente descobre ao examinar com cuidado, na verdade, não só o plano diretor, mas quase toda a literatura que questiona o modelo burocrático e propõe uma forma alternativa, utilizando ou não o nome modelo gerencial, né? Bom, reflexões a fazer em relação a cada um desses pontos, rapidamente, porque é como é possível fazer, né? Primeiro, porque a própria ideia de rigidez como algo que deva merecer um juízo de valor negativo, ao contrário da flexibilização, é uma ideia tola. Para fazer um jogo de palavras, em relação a essa contraposição, nós temos que ser flexíveis também, né? Há muitos momentos na vida em que a posição correta é a rigidez. Vou dar um exemplo simples. Aqui nós havíamos marcado a 1h30 para começar a nossa apresentação e não há nenhum problema em começar 15 minutos depois, em função de quórum, em função de poder fazer de maneira mais adequada, troca a ordem das apresentações. Não tem nenhum problema, é assim mesmo que tem que ser, tem que ter um pouco de bom senso e de flexibilidade. Mas imaginemos que o que fosse acontecer aqui fosse um vestibular ou um concurso público e a hora marcada para início fosse 1h30. Nosso amigo chegou ali a 1h31, a porta está fechada, não entra.
E não pode entrar em hipótese alguma. O procedimento correto aí é absoluta e total rigidez. Processo licitatório que você faça, baseado em preços, aí, né, apenas em preços, o preço final de um cidadão que vende uma caneta é 1 centavo por caneta e outro é 1,01. E eu que sou da comissão de licitação tenho certeza que esse que propõe a caneta por 1,01 oferece uma caneta que eu acho que é melhor, porque eu já usei as duas. 1,01 é a mesma coisa que 1, vou comprar esta, né? Bom, nós cidadãos privados podemos fazer como bem entendermos, o serviço público não pode. 1 é menor do que 1,01 ou 1,00001. É matemático, tem que ser rígido nessa hora. Eu dei 2 exemplos tolos, mas para de cara quebrar um pouco esta ideia de que sempre a rigidez é pior que a flexibilidade. Não é verdade. Por outro lado, há uma reflexão a fazer em relação ao que significa a própria flexibilidade. A flexibilidade significa mudar aleatoriamente os critérios para decidir, ou decidir de maneira discricionária, ou a flexibilidade é bom senso e inteligência para ser fiel a princípios e a regras e aplicá-las de maneira correta. Isto leva a uma reflexão sobre o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É obedecer ao pé da letra e à risca as regras sem nenhuma capacidade de interpretação e de uso de bom senso. O princípio da legalidade é, da maneira como muitas vezes, de forma simplista, a gente define, só se pode fazer exatamente aquilo que está previsto na lei, nada mais do que isso. Não é exatamente assim. Os bons juristas sabem que a lei tem que ser aplicada com bom senso. Até numa condição limite, mais do que o texto frio da lei, existe a justiça, a legitimidade, o bom senso, o interesse público. E é isto que determina as boas decisões. Isto não é invenção do século XXI. Já se falava na Roma Antiga. O excesso de lei leva à injustiça e, portanto, à ilegalidade. Eu sempre conto uma história que aconteceu na Secretaria da Segurança, não sei se o Rodolfo sabe dessa história. Uma vez eu era chefe de gabinete da Secretaria da Segurança, e eu recebi à minha mesa um pedido de licença paternidade para um guarda municipal, que havia sido negado pela assessoria jurídica. E eu chamei a assessora, uma assessora brilhante, não estou falando de uma pessoa medíocre, ao contrário, de uma procuradora brilhante. E eu a chamei e falei, escuta, por que você negou essa licença paternidade? Não estou entendendo. É uma licença paternidade por adoção. Ela falou, porque não há previsão expressa na legislação municipal em relação a isso. Eu falei, e daí? Não está previsto na Constituição? Não está previsto no ECA? O Código Civil não equiparou os filhos para todos os efeitos, só não pode equiparar para efeitos genéticos, porque um filho adotado não pega o seu código genético. Mas para todos os demais efeitos, é exatamente a mesma coisa, não pode ser diferente. Já não tem até previsão para licença gestante por adoção para mulher? O que está faltando para você conceder para esse rapaz? Mas o direito não é dele, o direito é da criança. O ECA deixou claro, não é o direito do pai ou da mãe se afastar do serviço por 1, 2, 3, 15, 20 dias. E pior, era uma merrequinha de 3 dias para o coitado do guarda. Não, eu falei, tá bom, então eu vou conceder. Eu até tomei o cuidado, eu já havia assinado. Eu até liguei para a Procuradoria-Geral do município depois e pedi lá um estudozinho e veio um parecer dizendo que eu estava correto. Mas é uma questão de bom senso, é uma questão de ter um mínimo de flexibilidade. Aí sim, flexibilidade, de aplicar os princípios, mais do que a letrinha da lei na sua forma tola. Afirma-se, a Constituição cometeu um retrocesso e foi rígida ao dizer que o concurso público é o formato necessário para ingressar na área pública. Eu acho ao contrário que foi para todos os entes, para todas as pessoas jurídicas, inclusive para a administração indireta. Eu acho ao contrário que é um avanço republicano, não é retrocesso coisa alguma. Mas, de todo modo, a Constituição falou apenas de concurso público, ponto.
Ela enunciou o princípio. Tem que ser um ingresso meritocrático, público, transparente, impessoal. Só isso, ela só usou essas duas palavras. Agora, se as leis, os decretos e a forma como se faz um concurso público são ou não equivocadas, este é um outro problema. Se os prazos são corretos ou não, com quantos dias de antecedência se tem ou não que divulgar o certame. Isto é uma outra questão. A culpa não é da Constituição. Né? Quando se faz um concurso, até porque a flexibilidade, a maneira inteligente de se fazer é perfeitamente possível. Né? Eu vou dar um mau exemplo e um bom exemplo. Né? Um exemplo de alguma coisa errada e um exemplo de uma coisa boa. Né? Eu acho um equívoco gravíssimo o Tribunal de Justiça achar que tem que fazer entrevista para selecionar quando se trata de concurso público, e pior ainda, perguntar qual é a religião do cidadão. Está na Folha de ontem, ou de anteontem, um artigo de um juiz dizendo que tem que fazer entrevista. Que se o cara for um fanático? Bom, mas qual é o critério para saber se alguém é fanático ou não é fanático? E se o cara for fanático, qual é o problema? Eu tenho uma parente que é uma fanática católica, que é contra tudo, até contra o divórcio. E daí? Ela não poderia entrar nesse concurso por causa disso? O cara quer rezar 30 vezes por dia, qual é o problema? Sorte dele, o azar dele, não sei. Né? Então, aí não dá. Fazer entrevista de jeito nenhum. E né, faz público, filma, não. Não é para fazer entrevista pura e simplesmente. Né? Agora, um professor vai fazer um concurso para dar aula numa universidade, é um concurso público. E é óbvio que tem que ter aula, tem que ter prova didática. Como é que você vai contratar um professor sem fazer prova didática? É evidente que tem que poder fazer. Não deixa de ser um concurso público. Né? Você corre um risco maior de decisão subjetiva quando se trata de prova didática? Corre. Mas, não, neste caso, a relação custo-benefício aponta obrigatoriamente para a ideia de que tenha que fazer, sim, uma prova didática, examinar o currículo, que publicações que a pessoa tem, que revistas e assim por diante. Né? Você diminui um pouco a impessoalidade, mas é indispensável em função da natureza específica desse tipo de concurso. Prova psicológica pode fazer? Não, em princípio não pode. Mas quando vai contratar o guarda civil metropolitano, ou um cara que vai ser policial militar que vai portar arma, você tem que medir o grau de agressividade e de impulsividade dele. Por mais que não haja uma regra científica clara que diga como é que se mede impulsividade e agressividade, e, portanto, define a partir de onde você pode ou não aceitar que alguém porte uma arma, e, portanto, há algo de subjetivo nisso. Dois psicólogos não avaliam exatamente da mesma maneira os mesmos testes, e nem aplicariam necessariamente os mesmos testes, mas, ainda assim, com alguma margem de subjetividade, você precisa fazer isso, porque, senão, você corre o risco de botar a arma na mão de uma pessoa que vai fazer um uso muito perigoso disto. Né? Aliás, a própria lei de porte de arma exige também que se faça esse teste. Né? Então, isso seria um reforço. Né? Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro que o direito administrativo, ou o chamado modelo burocrático, quer se chame de uma forma ou de outra, na verdade ele não é necessariamente rígido no sentido negativo da expressão, nem inflexível, nem nos força a tomar decisões equivocadas. Muito ao contrário, até porque a essência do modelo burocrático, e a essência do direito administrativo, e a essência do próprio Estado de Direito, são os seus princípios. É a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, o foco no interesse público, a ideia de que o cargo não pertence à pessoa como pertencia no sistema patrimonial, mas, ao contrário, é um cargo público. O cargo vem antes da pessoa. Né? Se houver bom senso, se houver critério, não há nenhuma necessidade de alterar o modelo. É uma questão da inteligência com que se lida com determinados princípios. Né? Mais especificamente em relação à forma de controle, né? Eu havia dito, a diferença seria que os controles burocráticos seriam rígidos, apriorísticos e processuais. Né? Os controles gerenciais seriam flexíveis, a posteriori e baseados em resultados. Né? Bom, aqui tem 3 equívocos. O primeiro deles eu já apontei, essa ideia de que controle flexível é sempre melhor que controle rígido, pode ser simplesmente uma bobagem.
né? Que os controles devam ser feitos a posteriori e não a priori é um segundo equívoco. Os controles têm que ser feitos tanto a priori quanto a posteriori, e, na verdade, mais ainda, tem que ser feito ao longo do processo. Não se trata de controlar apenas antes do processo começar, se é que é possível colocar desta forma, quando é que o processo começa, né? Ou depois que o processo já terminou. É preciso fazer ambas as coisas e, mais ainda, controlar ao longo do processo, né? Aí eu sempre coloco a seguinte reflexão, né? Porque esta seria uma diferenciação fundamental entre os dois modelos, né? No modelo burocrático seria rígido, controla-se tudo, o processo tem que ser feito sempre de acordo com padrões e tem que verificar para e passo, portanto o agente público não tem liberdade nenhuma e isso não impede que haja eficiência e assim por diante, né? Ao passo que o modelo alternativo controla depois pelos resultados, ele vem junto da ideia de que o grau de liberdade e discricionariedade deve ser bastante grande, quase que semelhante ao grau de liberdade que se tem na iniciativa privada, e controlam-se os resultados e não os processos. Porque controlar processos atrapalha e controlar resultados seria, afinal de contas, controlar o que importa. Aí eu tenho feito a seguinte reflexão, né? Nós temos 4 possibilidades, se eu trabalhar com fórmulas binárias. Não controlo nada, controlo apenas processos, controlo apenas resultados, e 4ª possibilidade, controlo ambos, né? E essa reflexão sempre começa com a seguinte pergunta, né? Alguém é contra controlar, acha que resultados não devam ser controlados? Eu já fiz essa pergunta seguramente umas 100 vezes, se não mais, em 100 lugares diferentes, e jamais, ainda bem, alguém me disse que resultados não devam ser controlados. Resultados são importantes e têm de ser controlados, sim. Ninguém discorda disso. Vale dizer, insistir na ideia de que resultados tenham de ser controlados e, mais ainda, ficar apenas nesse ponto, é uma redundância, é uma perda de tempo. É óbvio que resultados têm que ser controlados. A pergunta é, que resultados têm que ser controlados? Quem é que controla resultados? Como é que se controlam resultados? Quais são os indicadores para isso? Quais são as consequências do resultado deste controle? Ou ainda, por que é que nós não estamos controlando direito resultados? Ou melhor, quais resultados nós não estamos controlando? Embora seja uma simplificação, os dirigentes públicos, os governos, eles controlam mal os determinados resultados referentes à qualidade das políticas públicas. Mas eles sabem medir direitinho o quanto permanecem ou não no poder e quais são os caminhos para se manter no poder ou para reconquistar o poder. É claro, e até porque esse é o resultado na lógica maquiavélica, mas a lógica maquiavélica persiste passados 500 anos, a lógica pura e fria do jogo político é a conquista e a manutenção do poder. Esse é o resultado que interessa, em regra, aos governos. E essa é a discussão que nós deveríamos fazer. O que é que nós queremos dos governantes e da administração pública? O que é que nós queremos do jogo político? Nós queremos um jogo que seja o jogo maquiavélico puro, da conquista e manutenção do poder, ou nós queremos um jogo republicano, democrático, comprometido com o interesse da coletividade, e, portanto, um jogo ético também, que, sem deixar de ser político, também incorpora elementos éticos. Essa é a discussão que se deveria fazer e que não se faz na proposta de reforma do Estado baseada na premissa gerencial. Então, claro que temos que controlar resultados, mas a reflexão a se fazer é outra. De pronto, afastamos a ideia de que nada deva ser controlado. Se temos que controlar resultados, a outra alternativa está posta. Bom, a pergunta que resta, então, é se nós temos que controlar processos também, além de resultados. E aí há pelo menos 5 argumentos para que processos devam ser controlados, além de resultados. A primeira delas, eu havia dito há pouco, é um argumento de natureza conceitual. Na verdade, não dá para separar claramente processo e resultado.
Não existe essa ideia. Agora eu estou no processo, não me controle. Espera chegar o resultado que aí você controla. Aí resultado, então agora controla. Agora começou de novo o processo, então controla outra vez. Eu estou fazendo de uma maneira meio jocosa, mas é assim mesmo. Não é desta forma. Nem é assim que acontece a rigor. Os tribunais de contas, por exemplo, eles fazem a verificação das contas anuais, mas fazem verificações ao longo do ano inteiro. Aliás, as verificações feitas ao longo do ano são muito mais eficazes e muito mais sérias do que a aprovação de contas que sempre se faz no final do ano. O que a rigor não tem controle nenhum, porque sempre aprova e dá lá 10, 12, 5 recomendações, que o executivo, no mais das vezes, não dá a menor pelota. O controle que efetivamente importa e é eficaz é o controle ao longo do exercício inteiro. Então não dá para diferenciar processo e resultado de maneira clara. Segundo, tem o argumento pragmático. Resultado bom não cai do céu. Resultado bom é uma redundância verbal. Resultado bom é resultado de um bom processo. Esse é um argumento de natureza prática ou pragmática. A gente só chega a bons resultados se os processos forem inteligentes, forem bem desenhados, forem estudados, forem planejados de maneira estratégica, forem revistos ao longo do próprio processo, examinando os resultados que também são parciais. Uma das grandes mudanças, se é para fazer analogia com a área privada, uma das grandes novidades do programa de qualidade total é que os produtos são verificados internamente. Aí surgiu a ideia do cliente interno. Se dentro do processo recebe-se algo que não está feito de maneira correta, interrompe o processo e corrige. Não espera chegar no final para daí consertar o vaso que já quebrou, o leite que já derramou. Aí não adianta mais. Terceiro argumento é um argumento jurídico. Aqui jurídico no sentido do direito positivo, pura e simplesmente. A nossa Constituição ainda não apenas colocou de maneira expressa em 88, mas isto não foi retirado em 98, determina que os princípios da administração pública têm que ser obedecidos, e para a administração pública inteira. Eu posso ser contra, achar que é um retrocesso, espernear, ficar bravo, mas está na Constituição. Legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. Todos os atos dos gestores públicos, dos agentes públicos, têm que obedecer a estes princípios que são fundamentalmente processuais, ou em grande medida processuais. Eles se referem à maneira como as coisas se fazem. Então, por uma determinação constitucional, e eu estou supondo que a Constituição é algo sério que deva ser observado, por uma razão de natureza jurídica, tem que ser seguido. As constituições estaduais e as leis orgânicas acrescentam outros princípios ou explicitam princípios que estão implícitos nos demais, como, por exemplo, o princípio da motivação, no caso da Constituição do Estado de São Paulo. Então, tem que motivar os atos. Pode ser um dirigente de uma sociedade de economia mista. Os atos mais relevantes têm que ser motivados. É óbvio que o cara não tem que botar no papel porque ele pegou a cadeira dele e mudou a posição na sala da cadeira. Mas se ele vai mandar embora um empregado, esse ato tem que ser motivado. O empregado não tem direito à estabilidade, mas a dispensa não pode ser imotivada. Tem que ter um motivo, que tem que estar documentado e que tem que ser convincente. O motivo não pode ser simplesmente porque eu torço para o Palmeiras, ele torce para o Corinthians. É óbvio que não pode. Mas se houve um fato que justifique o desligamento pode ser feito, mas tem que estar motivado. Então, há um terceiro argumento jurídico. Há um quarto argumento que é de natureza ético-normativa. Quando a gente diz os fins é que importam, ou melhor, os resultados é que importam e não os procedimentos, se eu trabalhar com dois sinônimos, eu diria que os fins é que importam e não os meios. E se eu forçar um pouquinho mais a barra ainda, eu diria que rouba mais faz. E é uma palavra muito forte, mas é a indagação que nós temos que fazer em relação à lógica do nosso sistema político. E fazer com coragem e de maneira ampla. Não se trata apenas desse julgamento que está se fazendo em Brasília agora, mas se trata da maneira como todas as nossas eleições funcionam. Basta dizer que uma eleição para vereador em São Paulo custa algo em torno de R$800 mil. Uma eleição para deputado federal no Brasil custa hoje algo em torno de R$2,5 milhões. Isto é o que
todo vereador, no mínimo, tem que gastar para virar vereador, e que um deputado federal, no mínimo, tem que gastar para virar deputado federal. Bom, aí a pergunta é a seguinte: quem é que paga isso? É possível sem caixa 2, caixa 3, ou o que quer que seja? É absolutamente impossível. Então, nós precisamos de uma reflexão mais corajosa. Que alianças são admissíveis para se conquistar o poder? Eu posso me aliar com qualquer um? O importante é garantir o tempo de TV, ou garantir as votações das regiões A, B ou C? Posso ou não posso fazer aliança com fulano ou ciclano? Né? Acaba sobrando para o Maluf, porque é um nome mais reconhecidamente difícil, vamos colocar dessa forma, né? Mas assim como o PSDB hoje questiona a aliança do Maluf com o Lula, o PT também bateu muito no PSDB quando o Fernando Henrique se aliou com o Lula na década de 40, na 94, né? Nas eleições aqui. Então, quer dizer, eu posso, o outro não pode, o outro pode, mas eu não posso. Como é que é isto? Né? A política tem que ser feita de maneira ética, e os atos dos cidadãos e dos agentes públicos mais ainda tem que ser feitos de maneira ética. Assim como eu não posso fazer uma escuta clandestina, assim como eu não posso arrancar a unha de alguém para obter uma confissão, eu também não posso, ainda que eu justifique que os resultados por hipótese tenham sido bons, eu não posso fazer... Eu, como gestor público, não posso fazer as coisas olhando apenas para os resultados. Eu preciso fazer de maneira ética. Esse é um dos significados do princípio da moralidade. É a moralidade na intenção do gesto, mas a moralidade também na forma como ele se faz. Né? Bom, um quinto e último argumento, aí ele não deixa de ser um argumento jurídico também, mas ele é um argumento mais de natureza política e democrática, vamos dizer assim, né? A própria natureza dos resultados, ou a imputação de ser bom ou ruim o resultado, muitas vezes só é possível como decorrência do próprio processo. O que significa dizer, eu desconsidero o processo porque o resultado é bom. Bom, mas no mais das vezes o resultado só pode ser qualificado de bom se ele resultou de um determinado, de novo eu estou sendo redundante aqui, se ele é consequência de um processo específico. Né? O exemplo político mais visível, né, é o processo eleitoral. Né? Qual é o melhor prefeito para São Paulo agora? Bom, tem gente que acha que é o Russomano, tem gente que acha que é o Serra, tem gente que acha que é o Haddad, para falar dos três que estão à frente, tem gente que acha que é a Soninha, tem gente que acha que é o Janazzi, acreditem, tem gente que acha que é o Livi Fidelis, né? E tem gente que acha que é o Miguel. E todos têm o direito de ter a sua preferência. E de defender a sua preferência. Mas na ótica democrática e republicana, o melhor prefeito para São Paulo será aquele que se eleger. E se não tiver sido aquele que eu gosto, que eu preferia, se eu sou um democrata, eu tenho que aceitar este resultado. É ele que terá a legitimidade e o dever e a possibilidade de governar São Paulo por 4 anos. Esta é a lógica democrática. E a minoria tem que se submeter à decisão da maioria na lógica democrática. O Norberto Bobbio, que foi um jurista e um cientista político da maior relevância na Itália, fazendo esta reflexão da relação entre meios e fins, que ele dizia, quem faz a política e como faz a política, né? É uma outra maneira de abordar essa questão. Ele dizia, na década de 70 a Itália tinha que tomar uma decisão em relação a aprovar ou não o aborto e aprovar ou não o divórcio. Qual é a melhor resposta? A melhor resposta é aquela que saiu do plebiscito por meio do qual os cidadãos italianos se manifestaram. E os que foram vencidos no plebiscito se submetem àqueles que foram majoritários. Bom, mas o que isso tem a ver com essa história de processos e resultados? Na gestão pública é exatamente a mesma coisa. O melhor candidato para um posto público, salvo as exceções dos cargos de confiança, que é a exceção mais relevante, ou dos cargos das contratações temporárias, é o que passar no concurso público. Ponto. O concurso público tem que ser bem feito, tem que ser inteligente, o programa tem que ser correto, etc, etc, etc. Mas este é o formato. E não adianta dizer, eu sei quem é o melhor candidato, porque eu conheço, porque eu convivi, porque ele trabalhou comigo, porque fez isso, porque fez aquilo. O concurso público é o único processo que indica o melhor resultado. Assim como a licitação
em regra, é o processo que indica o melhor serviço a ser contratado ou melhor pessoa a ser contratada quando se trata de uma prestação de serviço e assim por diante. Não dá para estabelecer a priori que eu abro mão da licitação em nome do resultado, eu abro mão do concurso em nome do resultado. É uma conversa longa, mas só para citar o exemplo, é o caso das organizações sociais. A lei brasileira estabelece a possibilidade de organizações sociais serem contratadas sem licitação. Isso é inconstitucional, ponto. Não pode. Apenas em situações absolutamente excepcionais, em que uma OS tivesse notória experiência, aliás, analogicamente ao que já está na 8666, é que se poderia fazer isto. Esta ideia de quem sendo OS ou OCIP, que pior, não é só para a OS, é para a OCIP também, pode se contratar sem um procedimento impessoal, é inconstitucional, não pode. Ah, mas os resultados são melhores, as OS são mais eficazes que os hospitais e que os postos de saúde públicos. Não interessa. Ainda que por hipótese fosse, o que não é claro, isso está subjúdice, literalmente subjúdice também, do ponto de vista da verificação científica, mas ainda que fosse, não pode, porque isso favorece acordos, ajuda para pessoas das suas relações, para não falar em coisas mais graves, né? Então, de novo, processos e resultados têm que caminhar de maneira inseparável. O tempo voa, eu vou falar apenas mais uma coisa que eu acho que é super importante. Quando se fala aqui da gestão dos servidores, há várias coisas que têm que ser revistas, né? Há um lado que, na verdade, não é nem rever, é restabelecer os marcos clássicos, e, obviamente, com inteligência. O concurso, a estabilidade, entendida, obviamente, não como direito irrestrito ao emprego, mas sim como a exigência a que haja um motivo de interesse público verificado e demonstrado para o desligamento. E não faltam motivos. Até a ineficiência está posta no sistema estatutário desde a década de 30. Fala-se muito que na emenda 19, que pela primeira vez se falou o desligamento por ineficiência. Não é verdade. Já estava em todos os estatutos ao longo dessas décadas todas. Não há nenhuma novidade em relação a essa ideia. É evidente que a ineficiência pode ser um motivo para desligamento. Tem que verificar com cuidado, porque muitas vezes a ineficiência não é responsabilidade do funcionário, é o treinamento que ele não recebeu, a capacitação que ele não teve, o chefe que é um desastre e não divide as tarefas de maneira adequada, os equipamentos e as ferramentas para o trabalho que ele não tem, até a chamada de atenção que ele não recebeu e assim por diante, né? Mas, respeitados certos cuidados, a ineficiência é um motivo dentre tantos. Isso não contrasta em nada com a estabilidade, né? Mas coisas desse gênero é simplesmente resgatar o que é clássico, não é trocar de modelo nem coisa alguma, é ser inteligente em relação ao mesmo modelo, né? Mas duas ou três coisas que têm que ser equacionadas no nosso país para que a gente possa avançar, né? Eu vou citar rapidamente de novo porque o tempo correu, mas a primeira delas é o regime jurídico único, ou a ideia do regime jurídico. O regime jurídico único foi posto em 88, passamos anos tentando discutindo o que é que significava isto, se único significava necessariamente o estatutário, ou se poderia ser o seletista, desde que seja o mesmo, né? Ou se é único dentro de cada esfera, então poderia ser um para a administração direta, outro para as autarquias, outros para as fundações, né? Ou se ao contrário não deve ter regime jurídico único, né? Passamos 10 anos discutindo, alguns entes unificaram o regime, como a Prefeitura de São Paulo, outros fizeram de conta que isso não existia, como o caso do governo do Estado de São Paulo, que chegou a mandar um projeto para a Assembleia Legislativa, que ali ficou um tempo, mas o projeto foi retirado, então simplesmente não se fez uma providência efetiva em relação a isso, né? 10 anos depois, com a emenda 19, retirou-se o regime jurídico único. O PT e o PDT entraram com uma ação de inconstitucionalidade. Já se foram 14 anos... E o Supremo não decidiu ainda a questão do regime jurídico único, como não decidiu tampouco, nesses 14 anos, se pode ou não pode contratar a OS, com que limites e que circunstâncias, né? Então, há uma série de pendências, a começar pela mais dramática, que persistem, né? Negociação coletiva.
o Supremo, mais uma vez, tomou uma decisão, eu me referi há pouco, que é a coisa mais maluca que alguém pode imaginar. Né? Em 88, os servidores públicos passaram a ter direito à sindicalização, porque antes não podia, passaram a ter direito à greve, ainda que observados os limites da lei. Né? Os limites da lei não estão postos até hoje, de 88 até agora, não sabemos quais são os limites do direito à greve na área pública. E aí tem que fazer o uso da lei para iniciativa privada, que quebra um galho, mas é apenas um quebra-galho. Né? Mas ainda assim, pode fazer sindicato, pode fazer greve, mas não pode negociar. A negociação coletiva está proibida para o regime estatutário. Bom, aí a pergunta é a seguinte, para que sindicato e greve, então? Se não pode negociar, não pode ter sindicato. Tinha que ser, como era antes de 88, apenas associações, onde você joga vôlei, xadrez, tem lá o dentista, faz a festa dos formados, ou dos aposentados, que lá são coisas legais também. Mas uma coisa é uma associação para recreação, lazer, assistência social, e outra coisa é sindicato, que é, por definição, um órgão que representa interesses. E vai fazer greve para quê? Para encher a população, para fazer maldade? A greve sempre foi, ou deveria ser, um instrumento extremo, mas que às vezes, ao qual às vezes tem que se recorrer para negociar. Senão a greve fica uma coisa sadomasoquista. Quer dizer, para não receber salário e para provocar o governo e para fazer mal para a sociedade. Obviamente não pode ser isso. Então tem que, de uma vez por todas, acabar com essa bobagem que não pode fazer negociação coletiva. A Constituição brasileira poderia ter sido interpretada de outra maneira. Há um livro brilhante de um cidadão chamado Antônio Álvares da Silva, um juiz do trabalho de Minas, defendendo bravamente a ideia de que se pode sim fazer negociação coletiva, mesmo nos termos da nossa Constituição. A interpretação teria de ser diferente, mas, de todo modo, há uma emenda constitucional tramitando há anos no Congresso, desde 2003 ou 2004, se não me engano, trazendo de maneira expressa a possibilidade da negociação coletiva, e esta emenda não se aprovou até hoje. Já faz mais ou menos 10 anos que ela está tramitando. Essa é uma questão fundamental para profissionalizar as relações de trabalho na área pública. Sem isto, ou não se dá voz ao servidor pura e simplesmente, ou então é uma voz que surge sem canal para diálogo. E não tem sentido, em 2012, 2013, imaginar que não deva haver uma interlocução formal com os servidores, porque não vão deixar de fazer sindicato, mesmo quando era proibido, havia sindicatos de fato, não deixarão de fazer greve. Não adianta dizer simplesmente que polícia não pode fazer greve, porque faz greve e vai continuar fazendo greve. Então, ou você institucionaliza o canal de negociação, ou fica um jogo de braço de ferro, que é a pior maneira de resolver as coisas. Isso é uma questão fundamental que tem que ser alterada. A última, e realmente é a última, havia outras, mas eu vou citar só mais uma, da maneira como se interpretou a regra da obrigatoriedade do concurso público no Brasil hoje, e novamente eu me atrevo a dizer, uma interpretação equivocada, todos os chamados provimentos derivados foram tornados inconstitucionais. Bom, eu não tenho a menor dúvida que fazer concurso para jardineiro e depois passar para procurador ou para engenheiro, ou entrar como médico e passar para analista de informática, não é o caso, porque não tem relação lógica nem relação de carreira. Isso permite determinadas gambiarras. Então, aí, ok, as transposições puras e tudo mais não tem sentido. Agora, a ideia de que um auxiliar de enfermagem não possa virar técnico de enfermagem, ou que um técnico de contabilidade não possa virar contador, isso é uma bobagem, isso é carreira. A ideia de que carreiras existem apenas dentro de um determinado nível de escolaridade é um péssimo entendimento do que seja carreira. Deveria ser possível, sim, um entendimento mais amplo da ideia de carreira para que haja perspectivas de crescimento profissional para os servidores públicos. Até porque a mesma regra do concurso público, é a mesma para a administração direta e para a administração indireta. Quando se fala concurso público como forma de ingresso para cargos e empregos, é esse mesmo artigo que se aplica para a administração direta e para a administração indireta. Em muitas empresas, sociedades de economia mista, há planos de carreira por meio do qual os empregados passam de um nível de escolaridade para outro. Eu participei da elaboração de um plano de carreira dessa natureza em 1995 na imprensa oficial do Estado, e
os empregados passam de um nível de escolaridade para outro dentro da carreira que está registrado no Ministério do Trabalho, porque a gente fez questão de fazer exatamente como a CLT exige. E ninguém jamais questionou isso, já se vão 20 anos. Né? Com um pouquinho de inteligência, daria para trazer isso para a administração direta. Faz algumas regras, tem que ter um largo interstício, digamos, de 5 anos, 8 anos, 10 anos até, se você quiser, entre o concurso que você fez inicialmente e a possibilidade de passar para um outro posto de trabalho com um nível de escolaridade maior, né? Porque assim evita que o cidadão faz agora e daqui a 1 ou 2 anos ele quer pleitear esta passagem. Mas bota 10 anos depois, 15 anos depois, se quiser. Né? Mas não fazendo isto, ficar 30 a 35 anos só podendo mudar por intermédio de concurso público é uma bobagem. Não precisa ser com esse grau de rigor. Né? Essa é uma outra questão fundamental, sem a qual eu também não vejo como a gente realmente profissionalizar e melhorar a nossa administração pública. Eu havia outras coisas, mas eu vou parar por aqui, porque o tempo realmente não nos permite ir adiante. Eu agradeço mais uma vez, viu? É um prazer estar aqui e queria parabenizá-los mais uma vez por esse encontro importante, eu diria fundamental para nós. Agradecemos ao professor Clóvis Bueno de Azevedo, que nos brindou com sua palestra e demonstrou que a ciência política é indispensável para a compreensão dos fenômenos do direito público. E passamos agora a palavra para a professora Irene Nohara, para suas considerações finais desse painel. Bom, solicitei expressamente, tendo em vista o conteúdo tão relevante de sensibilidade da palestra do professor Clóvis Bueno, que eu já era leitora, interlocutora dos escritos, e agora tenho a grata satisfação de compartilhar de inúmeros de suas visões, sobretudo a de que o regime jurídico administrativo bem compreendido com razoabilidade, ele é suficiente para promover uma orientação do direito administrativo rumo aos princípios republicanos e democráticos. Não há necessidade de subverter todo o regime jurídico administrativo sob o viés meramente privatista. Não que, do ponto de vista do direito privado, não haja inovações interessantes. Muitas delas são e devem ser ali aquelas práticas realmente inovadoras, vêm da gestão privada. Mas a compreensão do porquê do substrato do regime jurídico-administrativo dentro de uma perspectiva não formalista, mas sim de uma perspectiva instrumental, de uma perspectiva valorativa e ética, é fundamental. E também gostaria aqui, pedir até a palavra aqui, quebrando um pouco o protocolo, de ressaltar essa feliz e grata satisfação de união de 2 projetos. Porque o professor Clóvis Bueno participou, junto com o Fernando Abrúcio, são os 2 maiores especialistas em gestão que existem no nosso país, então é uma honra ouvi-los aqui e compreender como o direito administrativo se faz necessário na realidade da gestão, porque nós queremos um direito administrativo que respeite os direitos humanos, os direitos dos servidores, enfim, que viabilize uma máquina, um funcionamento, entre aspas, orgânico, né, melhor do que a máquina, né? Não queria usar esses estereótipos todos que foram construídos no discurso da reforma administrativa, mas queremos também um Estado eficiente, sem dúvida nenhuma. Então, o professor Clóvis fez um projeto relevante, que já foi publicado, e eu fiz essa leitura, sobre o controle da administração no âmbito do Pensando Direito, e tive a satisfação de verificar que, ao término, uma das conclusões era o fato de que o controle da administração, ele tem implicações na forma de gestão. Então, aí surge essa nova articulação. Eu fico triste por conta desse curto espaço de tempo. Nós tentamos fazer uma programação bastante ampla, com todos esses aspectos, para que não se cruzassem, né? Então, teremos aqui o regime de greve, a questão da greve dos servidores, o regime jurídico único e o seu retorno. Tentamos ali abarcar um rol de assuntos que giram em torno, gravitam em torno da força, entre aspas, de trabalho da administração, mas o fato dele ficar insatisfeito diante do curto espaço de tempo é só
ali dar ensejo a um novo convite para vir aqui, seja no Pensando Direito, no nosso projeto, seja no âmbito do nosso programa de mestrado, Justiça, Empresa e Sustentabilidade, que analisa a questão da gestão, sobretudo a gestão do Poder Judiciário, que tem muito de direito administrativo, mas tem muito também de direito processual, para continuar esse debate, que é um debate, o debate da eficiência do Estado é um debate que nunca se esgota, que é sempre necessário, tendo em vista as transformações das relações sociais na contemporaneidade. Então, vamos fazer esse intervalo e depois voltaremos com o próximo bloco, mas expresso aqui a minha satisfação em ouvir o conteúdo tão relevante de todas as palestras e, sobretudo, desta última palestra, que me agradou, todas me agradaram, mas houve uma identidade muito grande de pensamentos e eu fiquei muito contente. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da professora Irene e, reiterando, nós teremos agora um intervalo de 30 minutos, quando retornaremos com o nosso próximo painel, com discussões interdisciplinares sobre a teoria do Estado,